Olá pessoal, sou o professor Júnior aqui do Instituto Federal Catarinense e nós seguimos aqui com a nossa maratona de programação C. E na aula passada nós falamos bastante sobre estruturas de repetição, conhecemos essas estruturas e agora então é hora de praticar. Então vem comigo que hoje é dia de lista de exercícios, vamos lá. Isso, então pessoal, agora na tela nós temos a nossa lista que eu chamei aqui de lista 5, seguindo essa nossa sequência aqui de atividades que estão sendo propostas nessa nossa formação de linguagem C. E na lista de hoje nós falaremos um pouquinho sobre estruturas de repetição com alguns algoritmos que vão fazer com que a gente fixe esse conteúdo, fixe esse conhecimento de estruturas de repetição, fazendo com que a gente de fato aprenda, que é o que a gente mais quer aqui, né? Então vamos lá. Eu já quero iniciar para vocês explicando mais ou menos como eu vou organizar essa nossa atividade. Nós temos aqui, são um total de 9 algoritmos, 9 exercícios, tá? Sendo que eu dividi essas atividades entre os comandos que nós vamos utilizar, né? Então eu fiz aqui a primeira seleção com 6 algoritmos utilizando a linguagem, o comando for, e também mais 3 finais utilizando o while ou o do while de acordo com a preferência de cada um de vocês. Eu vou dar algumas sugestões aqui, mas vocês podem ficar à vontade para decidir. Então, esse nosso primeiro bloco, já iniciando aqui pelo primeiro bloco, eu tenho aqui o primeiro algoritmo utilizando a estrutura for, então a repetição for. Nós temos aqui então o primeiro algoritmo que diz o seguinte: faça um algoritmo para mostrar na tela os números de 1 a 100. Então, muito simples, né? Mostrar na tela números de 1 a 100. A gente viu, inclusive, durante a aula passada, nós vimos como que ele se comporta, como que funciona, né, essa coisa toda, e a gente já pode ter uma noção de como isso vai funcionar. Eu vou trazer aqui, então, a resolução desse algoritmo, muito simplesinho, né, para que a gente possa entender direitinho como que isso vai se organizar. Enquanto isso, eu vou colocar aqui em tela cheia para vocês, aí ficar melhor. Vamos lá então. A nossa primeira possibilidade aqui, eu iniciei aqui, faça um algoritmo para mostrar na tela os números de 1 a 100. E aí lembrem que eu estou utilizando aqui os comentários, né? Barra asterisco e ao final da linha asterisco barra, que é uma das formas que nós temos para comentar uma linha, para fazer com que ela não seja executada. Então aqui nós temos o nosso algoritmo e eu fiz o seguinte: eu declarei a variável j do tipo inteiro e fiz com que a estrutura for utilizasse a variável j para fazer com que a gente possa ter condição de controlar a nossa repetição e ao mesmo tempo utilizar essa variável de controle para colocar na tela os números que nos interessam, né? Então vamos lá. Então eu botei aqui, vai lá, for j inicializando em 1, nós vimos que no for eu tenho 3 cláusulas, a primeira cláusula seria a inicialização, com quanto que eu quero inicializar a variável de controle, nesse meu caso a variável de controle auxiliar é o j, eu inicializei com 1, ponto e vírgula, a próxima cláusula é a condição de parada, então enquanto o j for menor ou igual a 100, ele vai continuar repetindo. Então sempre que o valor de j for menor ou igual a 100, portanto essa cláusula verdadeira, ele vai repetir. Ponto e vírgula, agora a cláusula de incremento. J mais, o operador de incremento mais, nós já vimos, ele acrescenta mais uma variável. Então eu tenho aqui o J começando em 1, enquanto for menor ou igual a 100, incrementa de 1 em 1. E faz o quê? O que eu tenho aqui dentro? Dentro dos meus colchetes aqui eu tenho um printf, %i, barra n, para deixar uma linha em branco, e o J aparecendo aqui para a gente. Então, vamos lá, F9, vamos dar um F9 aqui para testar. Tá ele rodando aqui. Olha lá. Então, o meu algoritmo simplesmente tinha como propósito, né, imprimir na tela números de 1 até 100. Olha o final aqui. Ó. Então, números de 1 até 100. Ele não tem entrada nenhuma, não me perguntou nada, eu só queria colocar na tela números de 1 até 100 utilizando uma estrutura for. Então, o J começou em 1, tá aqui o 1, deu printf, voltou, incrementou, mostrou na tela o 2, volta aqui, incrementa, mostra o 3 e assim a gente vai até o 100. Então é um algoritmo simples, né, que faz com que a gente tenha essa noção de como trabalhar aqui com a estrutura for de uma maneira bem simples. Certo, galera? Vamos lá? O algoritmo 2 agora, né? No algoritmo 2 eu tenho a seguinte instrução: escrever um algoritmo para imprimir os números de 1 até 10 em ordem crescente e decrescente, utilizando um único comando for. E aí eu estou dando a dica aqui, ó, utilize a vírgula para a separação dos comandos. Então nós vimos lá na nossa aula, em que, no vídeo anterior, que nós tínhamos o comando for utilizando a possibilidade de controlando duas ou mais variáveis, utilizando a vírgula para fazer essa separação. Então, o algoritmo aqui pede que a gente imprima os números de 1 até 10 e de 10 até 1,
em ordem crescente e decrescente, né? Então, para que a gente possa ter esse controle utilizando um único comando for. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Deixa eu acessar aqui o algoritmo 2, deixando ele como algoritmo principal, clicando 2 vezes. Olha ele aqui. Então o que, que eu fiz? Eu tenho a variável C e a variável D. São duas variáveis auxiliares que eu criei para me permitir fazer esse controle. Eu disse o seguinte, olha, a variável C começa em 1. Então eu estou aqui inicializando, vírgula, a variável D começa em 10. Então percebam que eu tenho aqui, antes desse ponto e vírgula, era a nossa primeira cláusula, né? A cláusula de inicializações. Como eu estou inicializando duas variáveis, eu separo isso com vírgula. Então eu tenho lá C recebe 1 e D recebe 10. Então, na arrancada, a variável C vai valer 1 e a variável D vai valer 10. Aqui eu tenho as duas condições de parada, enquanto o C for menor do que 10 e o D maior do que 0. Então ele vai fazer essas checagens também. Ponto e vírgula, C++, vírgula, D menos menos. Então eu incremento de 1 em 1 o C e diminuo, né, de 1 em 1 o D. Então percebam, começo em 1, começa o C com 1 e o D com 10. Enquanto o C for menor do que 10 e maior do que 0, e o D maior do que 0, ele vai fazendo, né? Incrementa de 1 em 1 e diminui de 1 em 1. E aí aqui dentro eu faço o quê? Eu vou colocar lá printf, percentual i, botei um hífenzinho só para dar uma separadinha, percentual i de novo. Variável C, variável D. Então ele pega o conteúdo de C, coloca nessa posição, pega o conteúdo de D e coloca na segunda posição e joga isso na tela, barra N para deixar uma linha em branco, para que cada número seja colocado na tela em uma linha exclusiva. Vamos dar um F9 para testar aqui, vamos ver como é que isso vai se comportar. Nós não temos nenhuma entrada, está aqui o processamento e a gente tem lá. Ó. Então, 1 e 10, 2 e 9, 3 e 8, que foi basicamente o que ele fez aqui. A variável C começa em 1, ele colocou aqui 1 na tela, e ela vai aumentando, C++. Então, 1, 2, 3, 4, até o 10, né? Até C menor do que 10. E depois, a variável D é a mesma coisa. Ela começou em 10, na primeira interação, ela começa com 10, né? E ela vai diminuindo, porque eu botei D menos menos, e vai diminuindo até 1, que é o que a gente quer. Enquanto ele for maior do que 0, ele vai executando dessa forma. Certo? Vamos voltar lá. Eu vou desligar aqui o meu antivírus, para que ele não nos incomode mais nas próximas checagens também. Então eu vou entrar aqui, até uma dica legal, se vocês utilizam o Avast, gente, o Avast ele faz com que a execução desses arquivos .exe, que são os arquivos que a gente utiliza nas linguagens de programação, que são gerados pelo processo de compilação, ele suspeita que é um processo de vírus, que é um arquivo que contém vírus, e ele vai fazer um monitoramento. E o Avast tem um módulo interessante que ele faz um processamento lógico primeiro para depois liberar o processamento pela máquina, né? Mas no meu caso aqui não tem vírus nenhum, sou eu mesmo que estou programando, então fica tudo certo. Desliguei o módulo ali, ele não vai mais me pedir nada. Então, o nosso algoritmo 3, faça um algoritmo que imprima os múltiplos positivos de 7 inferiores a 1000. Olha só, né? Parece complicado, né? Múltiplos positivos de 7 e inferiores a 1000. Vamos lá ver como é que ficou isso aqui. Múltiplos, algoritmo 3, está ele aqui. Repetição, múltiplos positivos de 7 inferiores a 1000. Tenho entradas? Não tenho, né? O usuário não vai precisar me digitar nada. Então vejam só o que eu fiz. Criei a variável auxiliar número. E aí eu vou dizer o seguinte, dentro de um for, eu vou dizer que a variável número começa em 7, porque eu quero só múltiplos de 7. 5 é múltiplo de 7? Não é, então eu tenho que começar no 7, né? Então vai começar com 7. Enquanto o número for menor ou igual a 1000, eu vou dizer que o incremento vai ser número recebe o próprio número mais 7. Então eu vou começar com 7, depois eu vou somar mais 7, vai dar 14, mais 7 vai dar 21, mais 7 vai dar... e assim por diante. Então eu estou garantindo aqui que eu terei sempre múltiplos de 7. Múltiplos positivos de 7. Por que positivos? Porque são sempre maiores do que 0. Então eu começo com 7, acrescento mais 7, vai para 14, e são números positivos, né? Então parece num primeiro momento meio complicado, mas não é, né? A gente pode perceber aqui. Eu comecei com 7, depois eu coloquei lá, enquanto o número for, a variável número, né, ela for menor ou igual a 1000, eu vou incrementar de 7 em 7, vou somar mais 7 e vou colocar isso na tela. Então aqui dentro da repetição, dentro das nossas chaves aqui, eu coloquei o comando printf, percentual i, com a variável número, que começou em 7, depois foi para 14, depois foi para 21, e assim por diante. Vamos dar F9 aqui para testar, F9 no teclado, e eu vou testar. Olha, ele parou em 994, porque se eu somar mais 7 aqui, ele vai passar de 1000, né? Então, e a nossa condição de parada era menor ou igual a 1000. Vamos lá para cima ver como é que se comportou. Vamos lá, a variável número começou em 7, o comando printf colocou ela na tela, está aqui o 7, e depois encerrou o comando, ele volta lá, incrementa mais 7, bota na tela, mais 7, bota na tela e vai checando. Então 7, 14, 21, 28, 35,
todos múltiplos de 7, porque eu fui somando de 7 em 7, sem nenhuma dificuldade também. Certo? Então percebam a simplicidade do código desde que a gente entenda como que se comporta o nosso comando for. Eu tenho a inicialização de uma variável de controle, eu tenho o teste lógico de parada e eu tenho o incremento. E eu tenho controle absoluto sobre todas essas 3 cláusulas, eu determino como elas devem se comportar. Vamos então para o nosso próximo algoritmo, algoritmo 4, que diz o seguinte: faça um algoritmo que leia 5 valores e um de cada vez, contando quantos desses valores são negativos e escrevendo ao final essa informação. Claro, lembrem-se que nós estamos vendo estruturas de repetição, portanto eu não vou, por mais que sejam 5 valores, seria fácil construir lá 5 estruturas para fazer a leitura, eu vou utilizar a repetição. Vou ler 5 valores, um de cada vez, contando quantos são negativos e ao final eu escrevo essa informação. Vamos lá, algoritmo 4, eu tenho aqui nosso ambiente, algoritmo 4, deixei ele ativo. Vamos lá. Tenho entradas? Nesse caso eu tenho. Faço um algoritmo que leia 5 valores, então eu vou precisar fazer a leitura de 5 valores. Percebo que eu tenho uma repetição, 5. Essa repetição é determinada, eu sei quantas vezes, né? São 5 vezes. Então eu vou utilizar a estrutura for, que já estava dito isso, e eu vou aqui fazer então o controle, fazer então a checagem disso tudo, fazer a leitura das minhas entradas e depois a checagem. Se são 5 valores, o meu for, a minha estrutura de repetição determinada, ela vai até 5. Então eu botei lá, criei a variável j, a variável valor, que são as minhas entradas, e a quantidade de negativos, que vai ser um contador aqui que eu vou usar para poder contar quantos negativos foram encontrados. Eu declarei a variável QTD negativos e percebo que eu já atribuí o valor 0 a ela. Isso significa uma inicialização, eu já inicializei essa variável com 0, ela já arranca valendo 0. Para evitar aquele fenômeno que nós estudamos, que é o fenômeno de lixo de memória, que faz com que eu não tenha que trabalhar com lixo de memória e a minha variável vai valer exatamente aquilo que eu espero que ela tenha aquele valor. Então ela começa com 0, na primeira vez que ele encontrar um valor negativo, ele aumenta mais 1 e assim por diante. Mas vamos analisar o código para que vocês possam entender, tá? Comando for, primeira cláusula inicialização, eu disse que j começa em 1, porque eu estou contando aqui com esse j as 5 vezes em que ele vai repetir. Porque eu vou ter que ler 5 números, avaliar se esses números são de fato negativos e fazer a contagem. Então, para cada leitura de um número, eu tenho que fazer de novo a checagem e, como eu estou utilizando estruturas de repetição, eu não preciso programar tudo isso de novo, eu faço dentro de uma repetição e eu resolvo toda a minha vida a partir dela. Então, percebam, o j começou em 1, enquanto o j for menor ou igual a 5, porque ele vai repetir somente 5 vezes, né, são 5 números, eu incremento de 1 em 1 e aí eu faço o meu processamento. Dentro da repetição, eu vou colocar aqueles códigos que eu quero repetir. Né? E o que eu quero repetir? Primeiro, que o usuário me digite um valor. Ele vai ter que digitar 5 vezes. Né? Então, eu orientei o usuário, printf, digite um valor, scanf, %i, porque são valores inteiros, como a gente já viu. Né? Então, %i e de dupla sertaneja, valor. Então, com esses dois comandos, o usuário vai digitar para mim o valor que eu espero que ele digite. Bom, recebi o valor, o que eu faço agora? Eu vou descobrir se esse valor é negativo, porque eu tenho que contar quantos números negativos foram digitados. Então eu vou colocar aqui, como eu não sei se o valor é menor do que 0, eu vou perguntar, eu vou utilizar um if, vou utilizar um se. Então if valor menor do que 0, nós já vimos lá nas aulas de seleção como que eu construo os ifs, então if valor menor do que 0, se for, eu vou abrir e fechar chaves e vou dizer lá, QTD negativos mais. O que faz esse comando, QTD negativos mais? O mais é o operador de incremento, ele incrementa de 1 em 1. A variável QTD negativos que tinha 0, quando eu boto lá QTD negativos mais 1, ele pega lá 0, QTD negativos recebe QTD negativos mais 1. 0 mais 1 é 1, então QTD negativos agora vale 1. Da próxima vez, 1 mais 1 é 2, agora vale 2. Depois 2 mais 1 é 3, aí vale 3. E assim por diante, ele vai incrementando, né? Vai aumentando o valor da variável de 1 em 1 ponto. Repetir as 5 vezes esse código, eu saio da repetição com a quantidade de números negativos que foram encontrados. Porque esse comando if, ele só vai executar esse comando QTD negativos mais, caso o valor seja menor do que 0. Porque se não for, ele não faz nada. Vocês lembram lá das aulas de repetição? Eu não tenho um else aqui. Se eu não tenho else, ele não executa nada quando o valor for positivo. E é justamente isso que nos interessa. Eu só quero encontrar os valores negativos. Os positivos não me interessam. Então, repetir 5 vezes aqui. Encerrei o meu for, né? Abro lá em cima e fecho aqui com todo o código que eu queria. Depois que eu saio da repetição 5 vezes, ele vai pular para cá e vai botar na tela a quantidade de números negativos, %i, QTD negativos. Ele contou aqui quantos negativos foram
e agora ele vai lá e joga na tela essa informação. F9 para a gente testar. Deixa eu botar aqui para o ladinho para vocês poderem acompanhar comigo aqui. Vamos lá? Então, digite um valor. Vou digitar um valor positivo, valor 2. Outro valor positivo, vou botar aqui, vai, 2 de novo, não, vamos botar um valor 3, né? Agora vamos no negativo, menos 5, então nós já temos 1. Mais um negativo, menos 6. E agora um positivo, valor 10. Olha lá, quantidade de números negativos é 2. Vamos tentar entender o que aconteceu, tá, gente? Nós partimos para a execução, chegou aqui no for, a linguagem inicializou a variável j com o número 1 e checou. 1 é menor ou igual a 5? Ele é menor ou igual a 5, então isso é verdadeiro, eu vou executar. Começou a executar, printf, digite um valor, ele colocou na tela, digite um valor. O próximo comando era um scanf, que vai ler, né, que vai ficar ouvindo o que o usuário vai digitar e vai gravar na variável. Eu digitei o número 2, ele pegou esse número 2 e gravou na variável valor. E depois o comando if entrou em ação. Se valor for menor do que 0, então QTD negativos mais. 2 é menor que 0? Não é menor que 0. Então ele ignora, encerra a repetição, volta para o comando for e incrementa o j. O j valia 1, porque era a primeira interação, agora vale 2. E ele vai mais uma vez, entra na estrutura de repetição e bota lá. Digite um valor, né? Vamos logo para o negativo aqui, tá? Vamos simular o negativo. Apareceu na tela, digite um valor, tá aqui a frase digite um valor. Eu digitei menos 5. Ele grava o menos 5 na variável valor, porque eu tenho um comando scanf que faz isso aqui, e ele parte para o if, que vai entrar em ação e vai perguntar, vem cá, o conteúdo da variável valor é menor do que 0? Menos 5 é menor do que 0? É, positivo. Se o teste lógico deu positivo, ele executa o comando que está dentro do if, né, dentro dessas chaves aqui do if. QTD negativos mais. Eu tinha 0 em QTD negativos, agora eu tenho 1. Porque QTD negativos mais, ele faz isso, ele acrescenta mais uma unidade dentro da variável. Acrescentou? Encerra a repetição e volta. J que valia 2, agora vale 3, ele começa tudo de novo. Depois de executar isso 5 vezes, ele já contou aqui todos os negativos, eu vou lá e simplesmente coloco na tela o conteúdo da variável QTD negativos, que foi o que fez aqui. Quantidade de números negativos, 2. É o que fez esse nosso printf aqui, com a variável QTD negativos. Entendido? Então assim a gente começa, né, a ter mais noção de exatamente como funciona, como que o nosso código se estrutura e como que as coisas funcionam. Vamos lá. Esse aqui também é bem legalzinho, gente. Ó. Faça um algoritmo que leia números de 1 até 10 e armazene na variável n. Após, mostre na tela a tabuada completa desse número da seguinte forma. N vezes 1 é igual a x, N vezes 2 é igual a x e assim por diante. Só para a gente ter uma noção de como vai funcionar. Vamos lá para o nosso CodeBlocks. Exercício 5. Vamos pegar aqui o código dele. Então, faça um algoritmo que leia. Leia são as minhas entradas. Se é a minha entrada, já corre para fazer a entrada. No caso da repetição, o que a gente tem que pensar é o seguinte. Essa entrada eu vou fazer dentro da repetição ou fora da repetição? Para ter noção sobre isso, eu preciso pensar muito bem o que ele quer de mim. Nesse meu caso aqui, o que ele quer de mim é que eu execute a tabuada daquele mesmo número. Então, eu vou fazer essa entrada fora da repetição e não dentro, porque eu não quero que cada vez que ele execute a repetição, ele pergunte de novo para o usuário o número. Ele vai perguntar uma única vez, portanto é fora da repetição, e depois ele vai usar a repetição para construir a nossa tabuada. Foi isso que disse lá em cima, né? Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu vou ter já a variável j, que é a nossa variável auxiliar para repetição, e eu tenho a variável número que vai ser digitada pelo usuário. E eu inicio então por fazer as minhas entradas. Né? Então printf, digite um número, scanf, número. Né? Então a gente vai ter aqui o número que foi digitado, que vai ser digitado pelo usuário. Feito isso, né, é uma variável do tipo inteiro, por isso o percentual i, eu vou então partir para a minha repetição. E a minha repetição vai construir a tabuada dessa forma como está aqui, números de 1 até 10. Essa de repetição ela é determinada também. Eu sei que ela vai repetir 10 vezes, porque ele vai construir a tabuada de 1 até 10, botando linha embaixo de linha 10 vezes. Então eu sei que o j, a minha variável de controle que começa em 1, ela vai até 10. Então eu inicializei j com 1, dizendo que j é igual a 1, e disse que enquanto o j for menor ou igual a 10, ele vai ficar repetindo, porque ele vai contar, né? N vezes 1, N vezes 2, N vezes 3, 4, 5, assim por diante. E vai, aqui no incremento, ele vai incrementar de 1 em 1, j mais mais, então incrementa de 1 em 1. E a gente tem o nosso printf aqui. Quando ele entra na repetição, ele vai entrar aqui nesse código, e o printf que eu botei, ele tentou imitar exatamente esse formato que ele botou aqui. Então, percentual i vezes percentual i é igual a percentual i. Então eu botei aqui as máscaras, né? Então percebam só. Onde eu tenho o n? N é meu número, não é? Não foi o número que foi digitado pelo usuário? Armazene na variável n.
n vezes 1. Então, esse primeiro n é a variável número que foi digitada pelo usuário que está aqui em cima. Então eu boto lá. Nesse primeiro percentual i vai a variável número. No segundo percentual i, qual a variável dentro desse algoritmo, dessa repetição que eu tenho, que começa valendo 1, depois vale 2, depois vale 3, depois vale 4? É justamente a variável de controle, é o j. Então, no segundo percentual i aqui, eu vou colocar o j, porque percebam, n vezes 1, n vezes 2. Qual a variável que muda de 1 para 2, 2 para 3? É o j, porque a repetição faz isso, né? O incremento faz isso. Então ficou número vezes j é igual, aí eu botei aqui o meu cálculo, número vezes j. Então o terceiro valor aqui é o resultado da multiplicação, porque é uma tabuada. Então eu multipliquei número vezes j. Então, por exemplo, o usuário digitou 2. Ele vai fazer 2 vezes 1 é igual, 2 vezes 1 é 2. Então ele bota lá o resultado. Na próxima iteração é 2, então é 2 vezes 2 é igual, 2 vezes 2 é 4. Então essa multiplicação calcula o resultado e coloca o resultado aqui. Tá? Eu encerro a repetição aqui, ele vai executar 10 vezes botando na tela e criando a tabuada com o número digitado pelo usuário. Vamos dar um F9 para testar. Vocês podem perceber aqui, ó, digite um número. Vamos digitar o número 5, por exemplo, e vou dar um Enter. Quando eu dei um Enter, ele criou a tabuada de 5 da forma como foi pedido pelo usuário. Então, eu tenho a variável número contendo o número 5, que foi armazenado aqui em cima, né? Então, digite um número, eu digitei, está aqui ele, 5. Armazenou aqui a variável número e depois eu fiz lá. J começa com 1, J menor ou igual a 10, J mais mais. Então, enquanto for menor ou igual a 10, ele vai repetir. Número que está aqui, vezes o J que é 1, e aí botou lá, 5 vezes 1 é 5, botou o resultado. E assim ele foi fazendo os cálculos todos para a gente e construindo a nossa tabuada. Então, é dessa forma que a gente constrói o nosso algoritmo. Vamos voltar lá para a nossa lista. O último algoritmo da lista para a estrutura for. Então, faça um algoritmo que calcule o salário médio de uma empresa com 30 funcionários. Gente, isso é clássico, tá? Muito comum esse tipo de pedido para a gente em programação. Faça um algoritmo que calcule o salário médio de uma empresa com 30 funcionários. E também um exemplo clássico de exercício que a gente faz em repetição. Então, vamos lá. Algoritmo 6. Vou pegar ele aqui. Quais são as minhas entradas? Né? Faça um algoritmo que calcule o salário médio de uma empresa. Logo, a minha entrada vai ser o salário. Se eu preciso calcular o salário médio, eu preciso saber todos os salários de todas as 30 pessoas para depois poder somar esse salário, enfim, calcular a média. Então, a minha entrada é justamente o salário. Vai ser dentro da repetição ou fora da repetição? Eu vou ter que ler os salários dos 30, não vou? Então, eu vou ter que repetir, inclusive, o pedido de salário. Então, vai estar dentro da repetição. Se eu tenho que repetir o pedido de salário, ele vai estar dentro da repetição. E aí eu fiz o seguinte, eu criei a variável salário, soma salário e salário médio, todos do tipo float, né, ponto flutuante, porque eu vou ter aqui valores com vírgula. Criei a variável j, auxiliar para o for, do tipo inteiro. E aí eu fiz o seguinte, eu já sei que são 30 leituras, eu vou ter que repetir 30 vezes. Então, para isso eu fiz o for de j começando em 1 e j menor ou igual a 30, porque ele vai repetir ali 30 vezes. E j mais mais, porque ele vai incrementar de 1 em 1, né? São 30 funcionários, eu preciso contar de 1 em 1 para chegar nos 30. E o que eu boto dentro da repetição, né? Abrindo aqui as chaves e fechando chaves. Bom, eu vou pedir que o usuário digite o salário para mim e eu vou fazer a soma desse salário. Eu vou usar a estrutura de acumuladores e nós já vimos para que ele serve no passado, né? Vamos lá. Orientei o usuário, né? Digite o salário e usei o scanf para fazer a leitura desse salário. E aí eu criei aqui o meu acumulador, porque o que acontece? Para calcular a média de 30 salários, eu vou precisar primeiro da soma deles, né? Eu preciso somar esses 30 salários para depois poder calcular a média. E para isso nós usamos a estrutura de acumuladores que nós vimos nas nossas aulas aqui de linguagem C. Então, um acumulador nesse caso seria soma salário, recebe o próprio soma salário, mais o salário que acabou de ser digitado. Então eu vou acumulando, eu vou pegando aquele salário, vamos supor, o primeiro salário foi R$1.000. Então, soma salário, recebe 0, que é o que tinha lá, mais o próprio salário. Então, 0 mais salário, mais 1.000, 0 mais 1.000 é 1.000. Então, agora dentro de soma salário eu tenho 1.000. O próximo salário digitado foi 2.000. Soma salário, recebe 3.000. Ela tem 3.000 dentro dela. E assim por diante, eu vou acumulando todos os 30 salários dos meus usuários. Ao final dessa repetição, eu vou ter na variável soma salário o somatório de todos os 30 salários que foram digitados pelo meu usuário aqui na variável salário, que é o que eu estou somando aqui, percebam, tá? Encerrei a repetição, agora eu vou calcular a média, porque a média primeiro eu somo para depois dividir. Então, salário médio é o soma salário dividido por 30. Né? Soma salário dividido por 30. Calculei a média, coloco essa média na tela, que foi o que eu fiz aqui.
a média de salários é, né, ponto 2F, para poder formatar a saída disso aqui, e a gente tem lá. Eu vou dar um F9, mas eu não vou testar todos os 30, tá, gente? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, vamos botar aqui, ó. Então, digitei o primeiro salário, R$1.000, o segundo salário, R$2.000, e o algoritmo está executando aqui, né? Ele está construindo essa soma. Depois, ao final, vamos digitar rapidinho aqui, os 30, para vocês verem. Vamos lá, bem rapidinho. Vamos pegar aqui 2.500 mais 2.500, 3.600, 2.500, 3.600. Opa, ficou 36 mil. Vai dar grande essa nossa média, hein? 5.000, 2.000, 1.000. E assim a gente vai digitando os salários, só para vocês poderem ver a finalização. Acho que é isso importante. Vamos lá. Mais um. Mais. Vamos lá. Me ajudem a contar aí, se eu estou fazendo certo aqui. Vamos lá. Olha lá. Terminei de digitar os meus 30 salários. Ao final da repetição, eu saio com a soma salário equivalente à soma de todos os salários. Tá? Então, eu tenho aqui todos eles somadinhos, agora eu vou dividir aquele resultado daquela soma por 30, e aí eu tenho o salário médio, que foi o que ele fez aqui. Ó. A média de salários é R$ 3.936. Claro, eu tenho 36 mil, mas eu tenho R$ 100, então eles vão compensando nessa média que foi calculada. Certo, gente? Então, é basicamente isso. Assim a gente encerra essa primeira etapa, que é a etapa com o for. E agora a gente entra nas outras estruturas, while ou do while, e aí fica livre para vocês escolherem. Lembrando que a diferença delas básica é, no do while, a checagem é feita somente depois. Então eu só vou checar o teste de parada somente depois. Vamos pegar aqui, faça um algoritmo para somar números recebidos. O algoritmo encerra quando digitado o número 0. Tá? Então ele vai ficar recebendo números lá e vai fazendo a soma, mas ele vai encerrar quando o número 0 for digitado. Então vamos pegar aqui algoritmo 7, tá ele aqui. O que eu fiz? Eu decidi utilizar o do while, porque eu quero que pelo menos uma vez esse código seja executado. Então o que eu fiz? Eu criei a variável número, soma número e QTD números. Tá? Número porque vai ser a variável que o usuário vai digitar para mim. O soma números porque ele vai acumular o somatório desses números, né? E ele vai também anotar quantos números foram digitados, porque eu quero repassar essa informação. Né? Então, faço um algoritmo para somar números recebidos e ele encerra quando for digitado o número 0. Vamos lá. Inicializei com 0 as variáveis que eu quero, então soma número recebe 0 e QTD números recebe 0, para que não tenha nenhuma dificuldade. E eu comecei lá, do, abre chaves e ela encerra aqui. Tá? E o while está aqui. Então, enquanto... Percebam, eu vou primeiro construir a repetição. Eu quero que ele pare quando o algoritmo encerra, quando digitado o número 0. Então, do e aqui embaixo while. While o número for diferente de 0. Então, enquanto o número digitado for diferente de 0, ele vai continuar executando. Porque quando encontrar o 0, ele pula fora. Né? Então, enquanto o número for diferente de 0, percebam o símbolo de diferente aqui, diferente de 0, ele vai ficar repetindo. Mas repetindo o quê? Primeiro, pedindo o número para o usuário. Digite o número, scanf, número está aqui ele. Então agora eu tenho o número digitado para o usuário. O que o algoritmo me pede? Ele me pede a soma dos números recebidos. Então, para evitar que ele some, que ele conte o número 0, eu fiz o seguinte, olha, se o número for diferente de 0, tá? Se o número for diferente de 0, então soma número mais igual a número. O que faz esse comando aqui? Soma número mais igual a número. Ele é o mesmo que o nosso acumulador, é o mesmo que isso aqui, ó. Soma número, recebe soma número mais o número que foi digitado. Esse comando soma número mais igual a número é a mesma coisa que soma número, recebe soma número mais número, que é o nosso acumulador, que nós vimos lá na teoria e que nós vimos no algoritmo passado também. Mas enfim, então ele vai, esse comando vai ficar somando todos os números digitados, que é o que o algoritmo pede para a gente aqui em cima, né? Somar todos os números recebidos. Mas eu também quis criar aqui uma brincadeirinha, né? um adendo, um plus aqui, dizendo que eu quero também informar lá embaixo a quantidade de números que foram digitados. Foram digitados 5 números, 6 números, 7 números. Então eu criei aqui também um contador, QTD números mais. Esse camarada aqui é o nosso contador. Ele vai contando, 1, 2, 3, 4, né? Porque cada vez que ele encontra um número aqui, eu quero que ele some, mas também conte lá quantos números foram digitados.
Beleza? Assim a gente termina a repetição. Lê um número, faz a soma somente se for diferente de zero e faz a contagem somente se for diferente de zero. Porque o zero é o número de parada, eu não posso contar ele. O cara digitou o zero para mim, ele tem que pular fora, né? Ele não vai ter que somar, não vai digitar. É a condição de parada. Saiu da minha repetição, eu vou então mostrar na tela, printf soma, a variável soma número, que foi calculada aqui dentro, né? E depois a quantidade, que é a QTD número, que também foi calculada aqui dentro. E assim a gente encerra F9 para testar. Vamos lá, vamos analisar o código ao mesmo tempo em que a gente vê ele funcionando. Então digite o número, eu vou digitar o número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10 e o número 0 para encerrar. Olha lá. A soma é 45, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, o zero não conta, porque aquele if tira o zero fora, né? Então eu tenho 6 números e a soma é 45, foi o que eu botei aqui. Printf soma, soma número e printf quantidade, QTD número, está aqui. Tudo contabilizado adequadamente para a gente. Certinho, galera? Vamos para o próximo, então. Nosso próximo, faça um algoritmo que leia vários números positivos e mostre a média desses números. O algoritmo encerra quando digitado um número negativo. Então eu quero que ele leia vários números positivos e mostre a média. E ao final encerra quando for digitado um número negativo. Então vamos lá para o nossa plataforma, né? Nosso ambiente aqui de integrado de desenvolvimento, algoritmo 8, está aqui ele. Tenho entradas? Tenho, né? Faço um algoritmo que leia vários números positivos. Se ele vai ler vários números positivos, eu vou botar essa entrada dentro da repetição, como eu já tinha falado antes, tá? E aqui é a mesma coisa, eu criei QTD números porque eu vou precisar calcular a média, tá, gente? No anterior, essa quantidade de números foram lidos não fazia muita diferença, agora faz. Porque eu preciso saber quantos números foram lidos para poder dividir, né? Fazer a divisão. Uma média eu vou somar os números e vou dividir pela quantidade de números que foram somados, não é assim? Então eu preciso aqui contar tudo isso também. Tá? Então vamos lá. Float, eu criei a variável inteira QTD números e float foi o número, soma número e média números, tudo isso. E inicializei essa galera toda com zero para que eu não tenha dificuldade depois aqui no código, nos contadores, nos acumuladores. Inicializei tudo com zero para não ter errado, tá? E parti aqui para minha repetição. Então, do while, enquanto o número digitado for maior ou igual a zero, eu vou ficar repetindo. Por que maior ou igual a zero? Porque a minha condição de parada, né, o algoritmo encerra quando digitado um número negativo. Então, qualquer número menor do que zero vai fazer com que pare. Então, o while faz isso, né? Do while, número for maior do que zero, maior ou igual. Enquanto estiver digitando aqui um número maior ou igual a zero, ele vai ficar repetindo, porque quando for menor, tem que encerrar, certo? Dentro da minha repetição, o que eu fiz? Pedi que o usuário digitasse o número, muito inspirado no algoritmo anterior. Ele digitou o número para mim e eu perguntei, vem cá, esse teu número é maior do que zero? Maior ou igual a zero? Se for, então soma número mais igual a número. Mesma coisa que nós fizemos no anterior, tá? Isso aqui é um acumulador. Ele vai acumulando, porque se eu for digitar, se eu for calcular a média, eu vou precisar da soma e também vou precisar da quantidade. Então eu estou aqui, estou somando todos os números maiores do que zero, os números positivos, né? E estou contando quantos números eu somei, porque depois eu vou precisar fazer a divisão lá embaixo, né? Então, aqui da minha repetição, muito parecida com o anterior, eu vou somando os números e vou contando quantos números foram somados. Digitei o número negativo, ele encerra, né? Claro que ele ignora, porque esse if vai fazer com que ele ignore números negativos, portanto ele não some e também não conte, porque ele só vai somar e contar se for maior do que zero, mas ele encerra então a minha repetição. Encerrada a repetição, o que eu preciso fazer? Eu saio dela com uma soma só dos números e com a quantidade de números que foram lidos. Aí eu preciso dividir para poder calcular a média. Aí eu vou lá e digo que média números recebe a soma de números que foi calculada aqui, dividido pela quantidade de números que foram somados, que eu fui contabilizando aqui em cima também. Feita a conta, eu boto na tela o resultado. A média é percentual.2f, porque são números float, lembrem disso. E eu coloco aqui o média números que eu acabei de calcular aqui logo acima. F9 para a gente testar. Vamos lá. Digite um número. Eu quero 5. Vocês já viram que eu gosto de 5, né? Quero 10. Agora vamos botar o número negativo. Menos 5. Olha lá. 5 e 10 dá 15. 15 dividido por 2 dá 7,5. Ele ignorou o menos 5, que ele parou, né? Ele utilizou um número menor do que 0 para fazer a parada, mas ele ignora o menos 5. Ele não somou, ele não dividiu por 3, por exemplo, que foram 3 os números digitados. Na verdade, não, porque o menos 5 é a condição de parada, ele ignorou. Tudo graças a esse nosso if aqui. Ó. Esse nosso if ele tem essa característica, ele faz isso, né? Então, é basicamente isso que a gente tem. E vamos para o nosso último algoritmo. Faça um algoritmo que leia
o sexo masculino ou feminino, M ou F, de um grupo de alunos de um determinado colégio e informa o número de alunos e alunas em separado. Além disso, deve informar também o número de digitações inválidas e o algoritmo encerra quando encontrar a letra X. Vamos lá analisar que esse aqui é um pouquinho mais complicadinho, mas nada é impossível que a gente não consiga resolver, tá? Ele tem um código um pouquinho maior, mas ele tem alguns macetes interessantes, tá? Então percebam, a minha entrada é o sexo, masculino ou feminino, M ou F. Depois eu vou precisar contar quantos são masculinos, porque ele me pede assim, ó. Além disso, informe o número de alunos e alunas em separado e também o número de digitações inválidas. Então eu vou precisar ficar recebendo masculino ou feminino e contando quantos M, quantos Fs e a gente vai e quantos só foram inválidas, né? Então a gente vai fazer da seguinte forma. Eu criei aqui a variável gênero do tipo char. Tá? E claro, os inteiros, né? Num aluno, num alunas e num inválido, que é número de alunos, número de alunas e num inválido. Inicializei todas com 0, criei char gênero e aí inicializei a galera toda mais uma vez aqui com 0 também, tá? Vamos lá. Comecei, então, agora eu utilizei o while. Então, enquanto o while meu começa aqui e ele encerra lá embaixo, percebam aqui, ó, tá? Eu abro as chaves lá em cima e tá lá embaixo. Enquanto o gênero for diferente de x, né, então ele vai digitando para mim aqui os valores M e F. Então, enquanto o gênero for diferente de x, por que diferente de x? Porque o algoritmo encerra quando encontrar a letra X. A X é a nossa condição deparada. Então, enquanto o gênero for diferente de X, ele vai ficar repetindo. E o que ele repete? Ele me pede para digitar o gênero. Então, digite o gênero, scanf percentual S, gênero. Então, eu vou ler aqui, utilizando o scanf com percentual S de string, né, que a gente viu lá na aula de strings, a variável gênero. E aí eu vou perguntar, vem cá, variável gênero é diferente de M ou diferente de F? Percebam? Ela é diferente de M minúsculo ou de F, porque as duas possibilidades são essas, ou M ou F, qualquer coisa é inválido. Se for diferente de M e se for diferente de F, então num inválido recebe num inválido mais 1. Eu vou contar como inválido e eu encerro meu if aqui. Agora, será que o gênero é igual a M? Então pergunta lá. Se gênero for igual a M, num alunos recebe num alunos mais 1. M masculino, logo ele vai contar alunos. E se o gênero for F, num alunas recebe num alunas mais 1. Então eu usei 3 ifs separados para checar o gênero inválido, para checar o masculino e o feminino. Ao final dessa repetição, isto é, quando alguém digitar x lá, ele vai sair dessa repetição com 3 variáveis devidamente organizadas, que é a variável num alunos, né, que está ali, num alunas, e a variável num inválido, que está ali também. Uma vez que sai da repetição, eu boto os printfs lá. Printf, o número de alunos é, percentual D, e o número de alunas é, percentual D. Então, num alunos, num alunas, né? E o número de entradas inválidas é num inválido também. Vamos dar um F9 para a gente testar aqui. Vamos lá, o primeiro vai ser um M, o segundo vai ser um F, o terceiro vai ser um X. Vamos botar um inválido aqui, H e um X. Olha lá. Então, eu digitei um alunos, um alunas, um inválido e encerrou com um X. Então, ele foi checando aqui com meus ifs. Depois que eu digitei o X, ele encerra. Gênero não é mais diferente de X, gênero é igual, se é igual ele pula fora. E aí ele vai chegar para a gente aqui no final. E aí mostrando na tela esses resultados. Pessoal, então basicamente seria isso, tá? A nossa aula sobre repetição, a nossa lista de exercícios sobre repetição. Essa é a nossa lista proposta. Eu espero que com ela vocês tenham treinado um pouquinho mais, tenham conseguido entender melhor como que funcionam esses códigos todos e principalmente o poder que eles têm, né, de facilitar, de nos auxiliar nesse processo de construção de algoritmos que sejam um pouco mais inteligentes, que tenham, né, uma aplicação prática mais efetiva. Espero que tenham gostado e espero vocês nas nossas próximas aulas desse curso de C. E a gente tem ainda uma série de coisas para aprender, muito conhecimento chegando para vocês aí no nosso canal. E eu aguardo então vocês nas nossas próximas aulas. Um abração e até mais.